Continuamos aqui com o texto da resolução 23456 do TSE, nos preparando para o concurso do TRE, e agora o comentário ao artigo 65 da resolução, que são os trabalhos de justificativa do voto. As mesas receptoras de justificativa receberão as justificativas de 8 às 17 horas do dia da eleição. É o mesmo horário da votação, de 8 às 17 horas, caso não haja eleitores na fila. E aí diz: o comparecimento do eleitor no dia da eleição em mesa receptora, instalada fora de seu domicílio, dispensará a apresentação de qualquer outra justificação. Ou seja, por exemplo, eu moro na Bahia, mas no dia eu estou no Rio, no dia da eleição, eu compareço a uma mesa de justificação e justifico, né, uma sessão. Se eu fizer isso, dispensa qualquer outra apresentação. Se eu não fizer, e diz aqui o Código Eleitoral, atualizado por outras leis, e isso é muito importante, já caiu na prova, qual o prazo que o eleitor tem para justificar de cada turno? Aí todo mundo vai colocar o quê? 30 dias, não é? É 60 dias de cada turno, certo? Não é dos 2 turnos, tá bom? Cada mesa receptora de justificativas poderá funcionar com até 3 urnas, olha que coisa, para dar bastante oportunidade a isso. O eleitor deverá comparecer aos locais destinados ao recebimento das justificativas com um formulário de requerimento de justificativa preenchido, munido do título e do documento de identificação. Às vezes, a fila de justificação tem mais do que a fila de votação, porque nós temos um grande problema no nosso país. Muitos eleitores que vieram da região Nordeste para a região Sudeste do Brasil até hoje não transferiram título, e vice-versa também. O eleitor deverá postar-se em fila única à entrada do recinto e, quando autorizado, entregará o formulário preenchido com o número do título de eleitor e apresentará o documento de identificação mesário. Após a conferência do preenchimento do formulário e da verificação da identidade do eleitor, o número da inscrição será digitado na urna e em seguida serão anotados os códigos de autenticação, a unidade da federação, a zona eleitoral, a mesa receptora de justificativas, etc., nos campos próprios desses formulários, e serão restituídos ao eleitor o documento e o comprovante de justificativa, porque aí ele estará quites com a Justiça Eleitoral. Se ele não fizer isso, ele estará devendo uma multa, que é R$ 3,52. Ou seja, também não é nada demais, depois ele paga com uma GRU, Guia de Recolhimento da União Simples, e estará quites também com a Justiça Eleitoral. Quando verificada a impossibilidade do uso de urnas, será utilizado o processo manual de recepção de justificativas com posterior digitação dos dados na zona eleitoral. Compete ao juiz responsável pela recepção dos requerimentos de justificativa assegurar o lançamento dessas informações no cadastro de eleitores e, portanto, há toda essa formalidade. Falando agora aqui do artigo 68. O formulário de requerimento de justificação será fornecido gratuitamente aos eleitores. Aonde você pega esse formulário? Nos cartórios eleitorais e na página da Justiça Eleitoral na internet. Se você não puder pegar nesses locais, você vai pegar no local de votação mesmo, que a maioria pega ali, no dia da própria eleição, ou em outros locais em que haja prévia autorização da Justiça Eleitoral, certo? O eleitor, que isso é muito importante, gente, anote aí, por favor, cria-se uma confusão com isso, e aqui a resolução vai esclarecer isso para você. Vamos com calma. Olha o que diz a lei. O eleitor que deixar de votar e não justificar a falta no dia da eleição, essa resolução se referia à eleição de 2016, certo? Aí diz assim, poderá fazê-lo até 1º de dezembro de 2016. Por quê? Quando foi a eleição em 2016? 2 de outubro. Ele tem 60 dias. Seria até o dia 1º de dezembro, certo? Novembro, dezembro, para fazê-lo, né? Com relação ao primeiro turno. E 29 de dezembro de 2016, com relação ao segundo turno. Por meio de requerimento a ser apresentado em qualquer zona eleitoral. Ou seja, aí terá que ser um requerimento justificado. Olha, eu não pude votar porque eu estava doente, eu não pude votar porque teve um acidente, etc. E o juiz vai verificar se vai dar a isenção ou não. Se ele não der a isenção, ele vai mandar pagar a multa. Aí muita gente prefere logo pagar a multa, porque hoje você pode inclusive tirar pela internet, se você tiver o computador,
como é que se diz? A guia para fazer esse pagamento, certo? O requerimento de justificação será acompanhado de documentos que comprovem o motivo justificador declinado pelo eleitor. E o chefe de cartório, ou quem receber esse requerimento, providenciará a sua remessa à zona eleitoral em que o eleitor é inscrito. Reparem, quem é o chefe de cartório? O que é isso? Dentro de cada zona eleitoral, cada cartório eleitoral, e todos nós temos, você tem, eu tenho, todos nós temos uma zona eleitoral, estamos vinculados a um cartório. Existe um servidor trabalhando ali dentro, e esse servidor, ele é o chefe de cartório, ou seja, ele é a pessoa operacional da zona eleitoral. É ele que organiza tudo, cuida dessa documentação, leva o expediente ao juiz para despachar e nada mais certo do que o que está dito aqui na lei. Esse requerimento de justificação é apresentado com documentos e o chefe de cartório recebe isso e vai encaminhar, dar o devido procedimento. Ora, reparem, o chefe de cartório vai receber esse requerimento e providenciará a sua remessa à zona eleitoral em que o eleitor está inscrito. Certo? Por exemplo, eu moro no Amapá, né? A minha zona eleitoral é do Amapá, né? Mas eu fiz essa justificação no Rio de Janeiro. Aí o cartório aqui do Rio encaminha para o meu cartório no Amapá, certo? Para o eleitor inscrito no Brasil, olha que importante, que se encontrar no exterior na data do pleito, o prazo é de 30 dias contados do seu retorno ao Brasil. Lei 6.091 de 74, artigo 16, parágrafo 2º, e Resolução 21.538 de 2003, artigo 80, parágrafo 2º. Isso é pergunta de prova. Essa diferença. O eleitor que está dentro do Brasil, qual é o prazo para justificar? 60 dias de cada turno, certo? Que não é bem 60. Vocês viram no exemplo que um dia antes do 60 é o último dia, né? Quer dizer, seria 2 de outubro a eleição, mas na verdade eles fixaram até 1º de dezembro do ano seguinte. Aqui é diferente. Qual é o prazo do eleitor? Você está viajando, está no exterior, voltou para o Brasil, qual é o prazo que você tem para justificar? 30 dias contados de quando? Da eleição? Não. Não é da eleição. É do seu retorno ao Brasil. Certo? Essa é a diferença. O eleitor inscrito no Brasil, desculpa, que se encontre no exterior no dia do pleito e queira justificar a ausência antes de retornar ao Brasil, deverá encaminhar a justificativa de ausência de voto devidamente ao cartório eleitoral do município de sua inscrição por meio de serviços de postagem dentro do período. Tá? Muito bem. Os tribunais regionais poderão adotar mecanismos alternativos de recebimento de justificação, inclusive por meio de páginas da internet. Perfeito? Encerramento da votação. Vamos falar um pouco sobre isso. Artigo 70. O recebimento dos votos termina às 17 horas, gente. Termina. Desde que não haja eleitores na fila de votação na sessão. Código Eleitoral, artigo 144. Às 17 horas do dia da votação, o presidente da mesa receptora de votos fará entregar senha a todos os eleitores presentes, começando pelo último da fila. Não é pelo primeiro da fila, hein? Atenção, pegadinha de prova. É pelo último da fila e em seguida os convidará a entregar seus documentos de identificação para que sejam admitidos a votar. Código Eleitoral, artigo 153, caput. A votação continuará na ordem decrescente das senhas distribuídas, sendo o documento de identificação devolvido ao eleitor logo que tenha votado. Certo? Código Eleitoral, artigo 153, parágrafo único. Muita atenção para isso, tá, gente? Encerrada a votação, o presidente da mesa adotará providências e finalizará a ata da mesa, lançando o nome dos membros, a substituição das nomeações que ocorreram, o nome dos fiscais que compareceram, as causas do retardamento que às vezes aconteceu, o número total por extenso dos eleitores da sessão que compareceram e votaram, da sessão agregada, o motivo de não haver votado eleitores que compareceram, protestos, impugnações, interrupções, tudo é constado na ata.
né? E tudo isso vai constar da ata. E artigo 73, atenção, os boletins de urna serão impressos em quantas vias? Eles vão perguntar isso. 5 vias obrigatórias e em até 15 vias adicionais. A não expedição do boletim de urna, imediatamente após a votação, ressalvados os casos de defeito, constitui crime previsto no artigo 313 do Código Eleitoral. E, na hipótese de não serem emitidos por qualquer motivo todas as vias da urna, boletins de urna, ou de serem estas imprecisas ou ilegíveis, observará o presidente da mesa, tomará à vista dos fiscais da coligação algumas providências que estão aqui na lei, certo? Muito bem. Atenção! Artigo 77. Às 12 horas do dia seguinte à votação, o juiz é obrigado, sob pena de responsabilidade e multa, a comunicar ao TRE, aos representantes dos partidos e coligações, o número de eleitores que votaram em cada sessões de sua jurisdição, bem como o total de votantes. Essa comunicação é feita por transmissão e qualquer candidato, partido, e aqui envolve-se o promotor, poderá obter um relatório desse sistema, tá? Se houver retardamento na emissão do boletim, o juiz fará a comunicação assim que souber do fato. Muito bem, atenção para isso e continuamos nas próximas aulas.